Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, em mais um estudo da Palavra de Deus, junto com o irmão Roliski. Eu sou José Flores, ancião desta igreja aqui em Gravataí, e nós estamos aqui então mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, seguindo o nosso projeto Bíblia Mais. O Bíblia Mais é um estudo que nós já comentamos no primeiro vídeo, um estudo sobre 28 temas. Todos bíblicos? Todos bíblicos. Você talvez que não assistiu o primeiro ainda, para poder acompanhar. São 28 temas bíblicos que falam diretamente da Palavra de Deus, da Bíblia. Tá? Então, você estudando todos os 28 temas, vai abranger toda a Bíblia. Sim. A pessoa. Então, são 28 temas separados sobre vários assuntos. Então, vai me dar um panorama de toda a Bíblia, de vários assuntos, mas um panorama mais assim... superficial, médio ou avançado da Bíblia? Nós poderíamos fazer aqui um assunto mais avançado, mas o tempo não permitiria. Sim. Eu digo esses 28. Mas esses 28 aqui, com certeza, ele não é superficial, tá? Não é superficial. Talvez para alguns que nos assistam aqui, que não são muito acostumados com a Bíblia, com o estudo da Bíblia, vai parecer um pouco mais pesado. Mas para quem já é acostumado com a Bíblia, você aí que já é um irmão de uma denominação religiosa, ou próprio adventista, da nossa igreja adventista, é um assunto que não é superficial, mas dá para planejar bem sim. Né? E também a ideia aqui muitas vezes não é te formar em teologia, mas sim incentivar as pessoas a despertar o interesse. Né? Então você assiste aqui, aprende uma parte, desperta o interesse, vai atrás do assunto, nos acompanha em outros vídeos, né? Procura também outras fontes boas de estudo, né? Para poder continuar e cada vez mais. O último estudo aqui, ele já é um complemento e um gancho para o próximo projeto, que seria Daniel e Apocalipse, tá? Que já seria para o próximo projeto que nós vamos fazer. Primeiro nesses 28 aqui. Tá? Para iniciar o estudo agora, nesse momento aqui, para a gente poder também pedir a direção de Deus e também o autor da Bíblia, vamos orar. Peço a você que está aí em casa, no lugar onde estiver, no seu carro, no trabalho, enfim, curva a sua fronte se puder. Curva a sua fronte, vamos orar e pedir a direção de Deus. Santíssimo Deus, amado Pai, nesse instante, Senhor, queremos aprender mais de Ti. Queremos, Senhor, que esteja conosco, sendo aqui o nosso professor. Amém. Queremos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa aparecer em nosso meio, para nos motivar, nos inspirar a termos cada vez mais sabedoria. Esteja também com os amigos que nos assistem, para que eles também possam discernir e também aprender assim como nós queremos aprender. Te agradeço, Senhor, por tudo nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para começar, então, aqui, nós vamos estudar o nosso segundo tema. O nosso segundo tema de hoje fala sobre a beleza da criação. Aqui, você sabe muito bem que existem duas linhas, principais, duas linhas principais de ideias sobre o mundo, que seria a teoria do Big Bang. Sim. E a teoria da criação. Porque a gente fala teoria. Eu creio na criação. Eu também. Nós cremos na criação. Como cristãos, judaico-cristãos, nós cremos na criação, precisamos crer na criação. Sim. Mas existe também a teoria do Big Bang. A gente fala teoria da criação e teoria do Big Bang, por quê? Porque isso, tanto um quanto o outro não podem ser provados no laboratório. Sim. Não há um estudo empírico que possa provar. Isso. Então, como não pode ser provado no laboratório, então eu tenho que chamar de teoria. Sim. Até que, se for provado no laboratório, for testado e repetido no laboratório, então ele deixa de ser uma teoria, e passa a ser um posicionamento. Sim. Então passa a ser deixa de ser uma teoria. Então até hoje hoje o que é real após esses testes testes empíricos, como se chama, quando consegue provar repetidamente e dá aquele mesmo resultado. É como nós temos hoje aí a discussão sobre o medicamento, se cura ou não cura a doença que assola o mundo hoje, Sim. Então, mas esse cura, esse não cura. Tudo bem, existe uma teoria que cura? Existe uma teoria que cura. Então, até que seja testado e comprovado em laboratórios, tudo mais provado, então ele passa a ser uma teoria. Depois ele deixa de ser.
Sim. Assim, a mesma coisa. Espero que deixe de ser logo. Deixe de ser logo, né? Que está Sim. precisando. Né? Então existe a teoria da criação e Do Big Bang. do Big Bang, que seria, né, a teoria da evolução. Nós vamos focar aqui apenas na criação, que faz parte do nosso meio, do nosso mundo. Aqui. A beleza da criação divina fala, por exemplo, os dias da criação. Aqui diz que no primeiro dia, né, foi criado a luz. Aqui, em Gênesis 1:15, você está vendo essa tela projetada aí também na sua tela. Tablet, celular, TV, né, o computador. Qualquer meio que a pessoa estiver vendo, qualquer meio que você estiver assistindo, vai estar projetado na sua tela e você vai poder... Ela pode dar um pause para ler as letras menores, sem nenhum problema. Isso, né, dá um pause aí, né, para assistir. Então, isso aqui, ó. O primeiro dia, Gênesis 1:5, foi criado a luz. O segundo dia, né, aqui terra, os mares, aqui. Terceiro dia, né, as flores, as plantas, né, aqui é a relva, né. O terceiro dia, o quarto dia, né, foi criado aqui o sol, a lua, as estrelas. Divisão, né, de dia e noite. Isso, né, aqui. O quinto dia, né, foi criado aqui, ó, peixes, animais, marinhos, aves. Né. O sexto dia foi criado os animais e o ser humano, tá, no sexto dia. E no sétimo dia Deus descansou. Vamos entrar nesse ponto aqui mais tarde. Vamos focar aqui primeiro. Então você vai ver, por exemplo, aqui em Gênesis 2:4 diz que esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Você vai encontrar esse texto aí, você vai ver em Gênesis capítulo 1, quando começa ali a criação. Gênesis 1. E você vê também todo o partido da criação aqui. Mas eu queria destacar apenas poucos pontos aqui, junto com o irmão. Tá? Primeiro quero destacar a questão de tarde e manhã. Né? A tarde e manhã. Eu achei interessante, por que tem tarde e manhã? Não poderia ser assim, houve no primeiro dia manhã e tarde? Por que começa pela tarde, a primeira menção, e depois manhã? Isso aqui é uma coisa que eu não vou entender. Por quê? Tarde e manhã. Primeiro, por exemplo, você vai ver ali, ó, por exemplo, no verso 2. A terra, porém, ela estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então, temos o quê? Depois foi criado a luz. Sim. Então, o que tinha antes? Escuridão total. A escuridão, a parte escura. Então, é natural que a parte escura seja primeiro que a parte clara. Sim. Por isso que fala tarde e manhã. É porque na concepção aqui hebraica, tarde quer dizer o período escuro. Então você divide as 24 horas em 12. Né? Para nós que vivemos no Ocidente, o primeiro período do dia é o dia claro, a parte clara do dia. Sim. Né? Que quando as 12 primeiras horas, das 6 às 6. Isso aí. Então quando amanhece, começou a parte clara, até quando anoitece a parte escura. Então esse é o primeiro período do dia. E a gente entende que o segundo período é a parte da noite. Sim, seria tarde. Tarde é na questão ocidental, mas na Bíblia, foi escrito no Oriente, tá? Por essa visão de Gênesis aqui, é o contrário. O primeiro período do dia é a noite. Sim. E o segundo período é a parte do dia. Como havia trevas, então veio a primeira parte escura, depois a parte clara. Até porque Deus começou seus trabalhos então no escuro. Isso. É o que dá a entender. Havia escuridão e ele disse haja luz. Haja luz. Então quer dizer que ele começou a trabalhar à noite. Isso. Sim. Então, essa parte escura que nós chamamos hoje aqui de a parte da noite. A gente divide, na verdade, o dia em 4 partes, né? Manhã, tarde, noite e madrugada. Né? Por causa do relógio de 24 horas. Na questão ocidental aqui, mas nos tempos bíblicos de Gênesis era dividida também em 2 partes. Sim. As primeiras 12 horas era chamada de noite ou tarde. Sim. E a segunda parte, que era a parte do dia, era chamada de manhã. Sim. Né? Então por isso que houve tarde e manhã. Tarde é a noite e manhã é a parte clara do dia. Né? E essa tarde começa sempre no pôr do sol. Sim. Então, para nós ocidentais, a noite, o dia se vira na meia-noite. Sim. Mas biblicamente falando, virava no pôr do sol. Quer dizer que então, no pôr do sol de hoje, por exemplo, sábado, no pôr do sol de hoje, a partir do pôr do sol escureceu e o sol se pôs, já é domingo. Já é domingo. No conceito oriental. Bíblico, né? No conceito bíblico oriental. No conceito bíblico, daqui a pouco
né? Virou. Entrou o pôr do sol, vira domingo. Sim. Né? E aí vai ser a noite de domingo, Sim. já depois do pôr do sol, mesmo que ainda seja sábado. Sim. No relógio ocidental nosso que vira à meia-noite. Isso, é só para você poder entender aqui o que seria aqui o tarde e manhã, né? Tá? Continuando aqui, ó, virando o nosso estudo, que você está assistindo também aí, eu vou virar aqui e você também vai ver projetado na sua tela, aí no seu, como é que eu vou dizer, no equipamento. Na mídia que você estiver utilizando para assistir, né? Para consumir esse vídeo. Isso aí, ele entende melhor dessas coisas do que eu, né? Hoje em dia você pode consumir a mídia em qualquer tela praticamente, né? Isso aí. Aqui fala, por exemplo, na beleza da criação divina, nós temos aqui, por exemplo, Adão, pelas proporções bíblicas. Sim. Tá? Adão, pelas proporções bíblicas, que media ali em torno de 4,5 metros, mais ou menos, por aí. Sim, 4,5 metros. 4,5 metros. Eu tenho 1,86. Eu seria mais ou menos essa pessoa aqui. Isso aí. Que aqui seria, aqui diz o homem moderno. O homem moderno, é isso aí. E uma altura moderna, mais ou menos padrão ali que o pessoal fala, entre 1,70 e 1,80, né? Eu tenho 1,86. Então eu seria metade da altura de Adão. Isso aí. Agora, por isso que aparece, muitas vezes os arqueólogos encontram gigantes, ou relatos de civilizações antigas e escritos falando sobre gigantes. Sim. Não é que eram gigantes aqui naquela época, eles eram maiores. Por causa que era início da criação, então tinham mais vigor, saúde, inteligência, tudo mais. Né? Os próprios, aqueles conspiradores dos seres do planeta, dos ETs, dizem que esses gigantes aqui eram seres do planetas que vieram e tal. Não, era apenas o ser humano no seu estado original. Sim. Né? Aqui diz que, por exemplo, aqui, ó, você está vendo na sua tela aí, capacidade mental e física superior ao que temos hoje. Eles eram muito mais fortes, muito mais vigor, muito mais saúde e muito mais inteligência. Se estima mais ou menos quantas vezes mais forte e inteligente do que o ser humano? Estima-se pelo menos 20 vezes mais forte. 20 vezes mais 20 forte. vezes mais forte. E rapidez seria mais ou menos 20 vezes também. Questão de músculos, né? E agilidade, né? Imagina um homem desse tamanho. Sim, como é que seria o nome daquele corredor, o Usain Bolt, se não me engano? O Usain Bolt. Quanto que ele corre por segundo mesmo? Não, mas ele é um cara mais seria rápido, 20 vezes mais rápido que ele. Muito rápido. Essa pessoa correr. Até porque de perna, né? Sim, é minha altura. O tamanho dessa criatura. Então, aqui, enquanto eu dou 4 passos, o Isidoro dá 4 passos, ele dava 1. Esses eram os antediluvianos. Sim. Né? Por exemplo, o próprio Enoque, os próprios gigantes, por exemplo, que o gigante que Davi matou, além de ser gigante, ele era menor que ele. Sim. Na verdade, estaria então um pouco assim, acima do homem moderno, na metade ali. É assim. Aqui estão aqui, ó, Adão era maior em estatura que o homem moderno. Olha a diferença aqui, né? Adão veio 930 anos e o homem moderno 80 anos. Sim. Então, quer dizer, a teoria da evolução diz que o homem virou de uma ameba. Vem o homem é crescente, né? Ele sai do menos complexo para o mais complexo. Sim. Né? Mas aqui nós vemos que é o contrário. É do mais complexo, sofisticado. É do mais complexo para o menos complexo. Sim. Né? E já a teoria da evolução diz que é o contrário, é do menos complexo para o mais complexo, quando diz que nós somos descendentes do macaco. Sim. Né? Como diz, por exemplo, o próprio escritor, o Ariano Suassuna. Não conheço, mas... você deve conhecer. Quem é do Nordeste aí conhece muito bem, né? Seria o nosso Mário Quintana aqui, não é? Sim. Ariano Suassuna, ele diz o seguinte, que ele não consegue entender como podem dizer que o homem veio de macaco, né? E então faz o seguinte, coloque um macaco na frente de um piano e mande ele escrever a Quinta Sinfonia de Beethoven. Não vai sair. Não vai sair. Então não tem condição, né? Acho que é difícil. Não dá, né? Então o próprio Ariano Suassuna diz isso aí, né? Não dá. Então a teoria da evolução diz que é do menos complexo para o mais complexo. Quando a criação é o contrário. Quando a criação é o contrário. A criação diz que é do mais complexo para o menos complexo. E aqui nós estamos vendo. Eu creio nisso até porque se nós formos observar muitas coisas, por exemplo, né? Os nossos avós já eram mais saudáveis do que nós hoje em dia. Com certeza. Né?
Hoje em dia, os nossos avós iam ter intolerância a glúten, um exemplo simples assim, com 80, 90 anos. Hoje você já nasce ali com 20, com 15, com 30 anos você já está com intolerância a glúten. Ou seja, nós estamos mais fracos. Sim. Então quer dizer que está indo do mais forte para o menos forte. Menos forte. Né? Isso é essa questão que está acontecendo. Enquanto a evolução diz que é do contrário, é do menos forte para o mais forte. Eu não acredito nessa ponta. Também não. Aqui você vai ver também na sua tela aí, onde diz a idade, né? A idade dos seres humanos em relação ao milênio, a 1000 anos aqui, ó. Tá? Então nós temos que Adão 930, Sete 912, Enos 905, Matusalém 969, é o seu que mais viveu, Lameque, né, que é o pai de Noé, 777 anos, Noé 950, Sem, que seria um dos filhos de Noé, né, 600 anos, Eber, que é o que deu a origem, pai dos hebreus, por isso que chamam hebreus, filhos de Eber. Eber 464, Peleg 239, Naor 148, Abraão 175, Josué 110, Davi 71 e hoje a média mundial 80. Percebe-se aqui, ó, uma decrescente. Uma decrescência, ó, do mais complexo para o menos complexo. E só um detalhe aqui, nós vamos estudar isso mais para frente, mas só para vocês entenderem um pequeno detalhe. Aqui, onde ele viveu Matusalém 909 anos, o que Jesus falou, o que Deus falou quando criou o ser humano? No dia em que comer, certamente morrereis. Sim. Falando do fruto, né, da vida, né, da árvore do ciência do bem e do mal. E para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. A gente vai estudar isso mais para frente. Sim. Vai? Ninguém viveu mais do que um dia no conceito de tempo de Sim. Deus. Lá no primeiro vídeo a gente falou que Deus é atemporal. Lá no nosso primeiro vídeo no canal, vai estar aí. Então, ninguém viveu mais que um dia para Deus. Ninguém passou de 1000 anos. Nota que nenhum passou de 1000 anos. Eles chegaram na porta. Né? Mas ninguém passou de 1000 anos. O próprio Adão, existem estudos que não são estudos especulativos, né? Mas são estudos que dá para fazer, mas como eu já disse num outro vídeo, a criação, a queda humana e até o dilúvio para trás é um período de tempo muito obscuro na questão de contagem de tempo. Sim, não se tem uma precisão. Não se tem uma Se precisão. pode estimar, porque um foi filho do outro e tal, mas não se sabe quanto tempo Adão viveu sem ter caído. Então, estima-se que Adão viveu no Jardim do Éden até a queda em torno de 120 a 150 anos. Sim. Onde ele foi expulso de lá. Baseado no que? Da onde se baseia isso? Se baseia isso na conta da idade dos filhos. Sim. Porque ele saiu do jardim sem filhos. Sim. Né? Então, se você fizer uma conta lá entre a idade dos filhos e a idade da morte de Adão, você vai descobrir que ele viveu no Éden em torno de 120 a 150 anos, até ser expulso de lá. Sim. 150 anos no nosso tempo, 365 dias. Sim. Então, imagina você viver 150 anos no Jardim do Éden e depois ter que ser expulso. E viver e completar esses outros 800 e poucos, 700 e poucos anos ali nesse mundo. É bem dificultoso, bem complicado, né? Continuando aqui o nosso estudo, você vai perceber e também vai estar aí projetado na sua tela, né? Aqui, porque eu queria gastar um pouco mais de tempo aqui, tá? Ó, nós temos aqui, unidos a Deus, separados de Deus. Fala sobre a queda. Aqui sobre a queda, né? Tem ilustração. Aqui, você está vendo na sua tela aí, uma árvore, né? Então você tem do lado de lá, unidos com Deus, uma árvore frutífera, bonita, verde, com um sol bonito, tudo dando luz aqui, e separados de Deus, como é que é? Trevas, mas aqui. Então, uma árvore raquítica. Unidos com Deus, você tem vida eterna, felicidade eterna, permanência no Jardim do Éden, você tem acesso à árvore da vida. Essa árvore da vida, ela dava frutos de 12 em 12 a cada 12 meses. Né? Então, a vida eterna em Adão, ela era uma condição a ele através da sua obediência. Sim. Então, para que ele pudesse ter não só vida eterna, mas uma saúde que permanecesse eternamente, essa saúde, ele precisava comer desse fruto. Sim. Até porque Adão não precisava comer, não precisava tomar chás, comer alface, verduras, legumes, nem nada. O que ele comia ali? Frutas e castanhas. Só isso. Frutas era o alimento dele e as castanhas era a fonte de gordura.
Gorduras, proteínas, né? Isso, porque castanha tem bastante proteína. Porque nós precisamos ter as gorduras boas. Sim. Né? Como então, oliva, uma gordura boa, óleo de coco. Como uma pessoa que só come fruta não vai ter acesso a gorduras boas, né? O corpo, né? Para dar energia, né? Então, um dos alimentos de Adão para poder dar essa fonte de gordura para ele, essa gordura boa, eram as castanhas. Sim. Você pode ter essas gorduras boas aí com castanha do Pará, 2 a 3 por dia. Por dia, tá ótimo. Por dia, mais que isso te dá fadiga e outras coisas. Não pode mais que isso, né? Tem um limite por dia. Você que é do Nordeste aí vai encontrar isso aí fácil, super barato. Aqui uma careza só. Aqui carinho. Né? Aqui, tá? Aqui diz também, por exemplo, que separados de Deus você vai ter o quê? Morte eterna, sofrimento e dor, perda do jardim do Éden, que Adão perdeu. Né? E privação da árvore da vida. Então, quer dizer, essa é imortal. Quando Adão ele sai do jardim do Éden e ele perde o acesso à árvore da vida, Deus sabia. Olha, Adão, você ainda é a beleza da minha criação, você tem ainda no seu DNA os princípios da imortalidade que você tinha lá no jardim do Éden, mas você não vai mais ter acesso à árvore da vida. Isso implicaria para Adão, por causa do tamanho dele, necessidades que ele precisaria ter além não tendo o fruto. Por isso que em Gênesis 2 ou 3 ali por isso que Deus muda a alimentação, a dieta dele, né? Deus muda a dieta dele. Então a terra passa a dar cardos e abrolhos, mas ela passa a dar também ervas e verduras, legumes, façam que Adão comece a comer ervas, verduras, legumes, passa a ter acesso a chás, a medicamentos naturais, para as suas doenças, porque agora, não estando mais no Éden, com a proteção divina, não estando mais com aquele acesso à árvore da vida mês a mês, Adão estava exposto às doenças desse mundo, porque quando a Bíblia diz que começaram a nascer ali espinhos e abrolhos, quer dizer o seguinte, que não só Adão tinha cometido do pecado e o próprio pecado tinha vindo a ele, mas a criação também. Sim. A criação também foi afetada. Né? Os animais. A natureza geme por causa do pecado. Isso. Né? Os animais começaram a comer uns aos outros. Sim. Né? Sabe? Derramamento de sangue. Então isso quer dizer que antes do pecado de Adão, o leão provavelmente pastava junto com a ovelha. Pastava junto com a ovelha. Então não provavelmente, pastava junto com a ovelha. Né? E se você em casa assistir documentários dos animais, você vai perceber que muitos animais carnívoros também comem frutas e comem verduras. Sim. Eu tenho um cachorro em casa e meu pátio é gramado. Muitas vezes eu pego meu cachorro comendo capim. Sim. Aí geralmente eles estão comendo para poder, como é que eu vou dizer assim, seria uma espécie de chá. Minhas gatas fazem, a gente tem 3 gatas aqui em Gravataí, onde a gente tem pátio, né? E tem uma outra em Porto Alegre, no apartamento. Então essas graminhas fazem com que elas, quando estão mal do estômago, comeram uma ração que não fez muito bem, elas comem a graminha, faz bem para o estômago, como se fosse comer verdura para nós, um chazinho. Então, Deus mudou ali a dieta de Adão, justamente porque para que ele pudesse subsistir nesse tempo agora, ele não teria mais acesso a essa dieta, né? Ele não tinha mais acesso à árvore da vida. Não tinha mais. E a gente sabe que a árvore da vida em si não era o poder da imortalidade. Não. O poder da imortalidade vem de Deus. Só que ela tinha algum simbolismo e provavelmente algum nutriente específico que alimentaria a imortalidade que vinha de Deus. Isso. Né? A imortalidade vem de Deus. Ela não é ela que dá. Não tinha nada. É assim. Então, aqui nós vemos também, por exemplo, no final daqui, depois que Adão sai do paraíso ali, ele fica exposto, e aí começa então o pecado, e começa o homem passa a ter o seu livre-arbítrio. Né? O homem, hoje, o livre-arbítrio é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Né? Se, por exemplo, eu colocasse aqui, vamos colocar tudo na mesa aqui, vou colocar esse copo. E aí Deus já se pergunta e diz, olha, você pode pegar e mexer em tudo que tem aqui nessa mesa, menos nesse copo. Sim. Né? A impressão que se dá é que eu estou sendo aprisionado numa lei, numa regra. Olha,
Mas eu Posso posso mexer em tudo menos no menos copo. no copo. Então não é bem livre. Isso, não é bem livre, aparentemente. Aparentemente. É. Agora, quando eu pego e chego nessa mesa e vejo que eu posso mexer em tudo, menos no copo, aparentemente não é liberdade. Aparentemente. Mas na verdade é aí que está a liberdade. Aí que está a liberdade. Muitas pessoas assim, mas se Deus sabia que Adão ia pecar, então por que colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá? Será que então, quer dizer, se Deus sabe que ele vai pecar, e sabe que se ele comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, vai fazer Adão cair, por que então colocou a árvore lá? Então Deus é o culpado do pecado de Adão, porque foi ele que expôs a situação? Não. Imagina só, se Adão só tivesse o fruto da árvore da vida para comer, e não conhece, se tivesse a outra ali, então na verdade não existia liberdade, porque a liberdade requer escolha. Sim, ou seja, ele tinha a liberdade de escolher e cair. A liberdade requer escolha. Então quer dizer, se eu posso tudo que eu tenho lá, menos essa, então aí começa a minha liberdade. Sim. Eu tenho liberdade para escolher tudo, menos mexer no que me foi dito para não mexer. Isso. Até porque Deus não mandou. Ele deu um conselho, o seguinte: dessa árvore você não come. Mas eu não estava olhando tanto que eles comeram. Né? Agora, se Deus pega e tira a árvore do conhecimento do bem e do mal e deixa só da vida, Adão, você tem aqui, tudo pode comer o que quiser. Inclusive dessa árvore aqui você come uma vez por mês. Ok? Ok, senhor. Tá, onde é que está a escolha? Não tem escolha. Ele já está dentro de uma coisa pré-pronta. Isso. Aí sim seria o Adão colocado... Liberdade condicionada. Uma liberdade vigiada. Uma liberdade condicionada aqui, né? Então não existe liberdade quando não há escolha. Sim. Agora, já que tinha algo para escolher, ele tinha uma liberdade real. Ele poderia escolher cair. Agora, quando Deus coloca ali o conhecimento do bem e do mal, aqui começou a liberdade. Sim. Até porque, na verdade, a escolha de Adão foi uma escolha de amor. Ele sabia, Deus falou para ele, né? No dia que comer, certamente morrerá. Ele viu Eva comer. E ele, Deus vai destruir ela? Então eu vou junto. Eu amo essa mulher e não teria sentido sem eu viver nesse mundo, no paraíso, sem ela. Então, na verdade, também é uma história, por incrível que possa parecer, de amor. A queda do homem é uma história de amor. E se Adão resolvesse não comer? Boa pergunta. Né? Acho que Deus isolava a Eva, não sei. Boa pergunta, só especulação. Você não se perguntou isso um dia? Eu já perguntei, mas só especulação. E se quando Eva chegou com aquele fruto, né? Adão, come. Não é a maçã, né? Muitos dizem a maçã. A gente bota com maçã porque tem em todos os lugares da terra. Sim, mas fruto universal. Fruto, né? Mas quando chegasse aquele fruto ali, Adão olhasse, já estava ali há 150 anos naquele belo jardim. Não vou cair nessa. Não vou comer isso. Com certeza Deus fazia o quê? Deus tiraria a Eva de dentro do jardim, levaria ela para um local fora do jardim, onde ela tivesse proteção também. Sim, porque Deus ainda continua sendo Deus de amor. Mas ela ficaria impedida de ter acesso à árvore da vida, viveria lá quase 1000 anos, né, com a proteção de Deus, mas ela morreria. Sim. Né? E provavelmente Deus faria o quê? Deus daria um outro sono a Adão e faria uma outra mulher para ele. Né? Existe aí essa é uma teoria que poderia ser. É uma teoria. Existe aí a teoria da Lilith, né? Sim. Você pode assistir isso aí na internet, no YouTube, coloca lá sobre a Lilith. Na verdade, essa teoria da Lilith que o José falou, inclusive, bem teoria, porque eu não creio nisso, não tem como crer nisso, porque a Bíblia diz ao contrário. Isso é a versão grega. Né? Na versão grega diz que Lilith foi a primeira mulher de Adão, e ela que provavelmente comeu o fruto, coisa e tal, e ela que errou, e Deus deu Eva como segunda daí no lugar dela. E Eva foi a segunda. Essa é a versão grega da história. Mas na Bíblia, se você for ver, Deus só deu uma mulher para Adão e só teve uma mulher. Tanto que ele amou tanto ela que decidiu cair junto. Né? Tá aqui o fruto, comi, e agora? Então, tu vai ser destruído, eu vou junto. E na mitologia da Lilith, no final, ela não morreu, ela vive até hoje, e o mal do mundo hoje é a própria Lilith. Sim. Né? Então é assim, para encerrar aqui, eu queria que você abrisse na sua Bíblia, e você também em casa, bem rapidinho, Deuteronômio 30:15, você vai encontrar Deuteronômio... Quinto livro da Bíblia, bem fácil de achar. Deuteronômio 30:15, tá? Você vai encontrar ali sobre
a oportunidade de decidir ou não. Deixa eu achar a minha aqui, que é uma folhinha tão fininha. Deuteronômio. Essa aqui também é bem fininha. É bem fininha. Até o subtítulo é A Vida ou a Morte. Isso. Ou seja, é uma escolha. Se tem o ou, é uma escolha. Pode ler aí. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Isso aí. Duas coisas. Aí você vai ler o resto em casa. Você leia o Deuteronômio 30:15 até o verso 20. E você vai entender ali que Deus coloca aqui duas situações. Vê que eu proponho para ti hoje o quê? A vida e a morte, o bem e o mal. Sim. Onde é que está a terceira opção? Não tem. Não existe terceira A vida. Bíblia é dualidade. Bem e mal, noite e dia, preto e branco, não existe. A Bíblia, Isso. ela é um livro dual. Você tem só dois caminhos dentro da Bíblia a seguir. A Bíblia te mostra, faz questão de mostrar os dois caminhos. É isso aí, não tem mais. Você pode também abrir Eclesiastes 9, verso 11. Eclesiastes 9, Pertinho de Provérbios, Bem pertinho Salmos ali. ali. Eclesiastes 9, 11. Nove, 11. Isso, pode ler. 9, 11, é aqui. O subtítulo diz: Trabalhos sem recompensa. Isso. Vi ainda, debaixo do sol, que não é... Aqui está escuro. Consegue ver melhor aí? Consigo, Está meio sim. escuro para mim na luminosidade. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco os sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe sua hora, como os peixes que se apanham com rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem no laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Aqui fala também sobre então a questão do livre-arbítrio. Não existe assim, há uma pessoa predestinada para a perdição, predestinada para a salvação. Não existe isso aí. Essa graça irresistível, ela faz parte do pensamento calvinista. Sim. Tá? Essa graça resistível, né? Na verdade, com Cristo, Cristo nos predestinou, entre aspas, tá, a salvação. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher não querer me salvar, não querer viver eternamente. Isso na minha vida, minhas escolhas de vida. A graça irresistível é a graça que eu não posso resistir. Né? Eu vou ser salvo querendo ou não, ou perdido querendo ou não. Sim. Só que esse é um posicionamento calvinista. Nós, como adventistas, nós não somos calvinistas, nós somos arminianos. E a linha arminiana, ela é o contrário, ela é a graça resistível. Que defende o livre-arbítrio de Que escolha. defende o livre-arbítrio, na qual você pode escolher ser salvo ou não. Sim. Tá? Um exemplo simples. Isso. Eu posso ser um assaltante, né, e no meio de um confronto com a polícia, levar um tiro e morrer. Pela lógica, né, sendo humanos, não estou olhando a ótica divina que conhece o coração daquela pessoa ali, mas pela ótica humana, essa pessoa morre e está condenada à perdição eterna. Ela escolheu isso. Porque ela foi ensinada que assaltar é errado, fazer o mal é errado. Ela decidiu morrer por desse jeito. Agora é diferente de alguém que decidiu fazer o bem. Vamos pegar um exemplo material de Calcutá. Ela decidiu fazer o bem a vida toda dela. Né? A gente, pela ótica humana, a gente percebe que, bom, ela vai herdar a salvação pela escolha dela, pelo que ela fez na Terra. É isso aí. Só isso, mas Deus que conhece os corações. Se você abrir agora aí 1 Pedro 1, verso 2, eu já vou ler aqui para ganhar tempo, diz aqui o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, com E maiúsculo, né? Para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos então o quê? Segundo a presciência de Deus. O que diz aqui? Deus sabe quem vai se perder, quem vai se salvar. Sim. Ele é onisciente. Ele é onisciente. Né? Agora, para encerrar, eu quero deixar claro para vocês aqui que após a saída do Éden, 3 coisas que foram criadas antes da queda existem até hoje: o sexo, o casamento e o sábado. 3 coisas. Deus criou antes da queda, tá? Antes da queda, o sexo, o casamento e o sábado. Até porque foi antes da queda que ele falou: encher a terra e multiplicar. E Isso. para encher a terra e multiplicar, tem que ter sexo. E você vai encontrar isso em Gênesis, deixa eu ver aqui, em Gênesis, aqui é Gênesis 1, verso
28, tá? Aqui fala assim, ó. Que Deus abençoe os dias e seja fecundos. No 27 ele mostra, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a mulher à sua imagem, Deus o criou, tá? E Deus os abençoou, abençoou é o casamento. Sim. A gente faz o quê? A gente vai aonde na igreja pegar a bênção do padre, a bênção do pastor. Exatamente. Né? E Deus abençoou, então Deus fez o casamento. Ele nos disse, sede fecundos. O que é sede fecundos? Tenha filhos. E para ter filhos tem que fazer o quê? Tem que fazer sexo. Né? Não existia in vitro naquela época. Não, naquele tempo não tinha, né? Agora, se você pular para a Gênesis 2, o verso 3, vai encontrar o quê? E abençoou Deus O dia 7. Deus santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, como o Criador fizera. Agora eu pergunto para você que está assistindo de casa e nós aqui também. Quais são as 3 coisas mais atacadas por Satanás hoje no mundo? São justamente essas 3. O dia de guarda certo, sábado, que é bíblico. O sexo, que é desvirtuado na juventude. E o casamento. Que hoje em dia, né, se tem índice mais de separação do que de casamento. E outro, Isso dentro do meio cristão, pessoal. Não vamos nem falar de pessoas que não temem a Deus e que, tipo assim, casam aqui hoje, estão traindo a esposa ali ou o marido ali no outro dia. Vamos falar do princípio de cristãos. O índice de casamentos hoje, em 2020, de descasamentos, de divórcio, é muito grande. É maior do que a proporção de casamentos. É isso aí. Para terminar, então, você pode procurar aprender um pouco mais no livro A História da Vida, Para Onde Viemos, Para Onde Vamos, do escritor Michelson Borges. Coloque no YouTube esse nome aqui, Michelson Borges, assista lá os vídeos do pastor Michelson Borges, seus livros, tem vários assuntos lá sobre esse assunto que nós conversamos aqui. Principalmente criação, ele é bem perito, né, em criacionismo. Aqui, sobre a criação, a Terra é Testemunha, é um DVD, você pode assistir isso também no YouTube. E eu também indico os vídeos do professor Rodrigo Silva, muito bom, né? Sobre esse assunto, coloque lá, pastor professor Rodrigo Silva, e também o professor Adalto Lourenço. Esse eu não conheço. O professor Adalto Lourenço é um membro do criacionista, e ele é professor, ele é cientista, né? E ele é da igreja presbiteriana, né? Sim. Tá? Mas muito bons vídeos. Coloque lá no YouTube, professor Adalto Lourenço, Michelson Borges, Rodrigo Silva, e você vai ter Rodrigo aí... Silva, inclusive, é historiador, né? Isso, e arqueólogo. E arqueólogo, então ele é bem perito nessas questões do criacionismo, tanto quanto o Michelson Borges, né? Então são bem peritos nisso. Se tem alguma dúvida, procure esses vídeos no canal, nos canais deles. Você vai acessar muito mais essas coisas aqui e agregar muito mais conhecimento ao seu estudo, ok? Então, não se esqueça, então, aquela curta, compartilha, né? Coloca lá um gostei. Deixa suas dúvidas, suas ideias também, que são muito importantes para nós aqui, né? Deixe seu dislike, se não gostar também, não tem problema, a gente aceita também dislikes, né? A gente entende que tem que melhorar. Tem que melhorar, o seu dislike a gente sabe que precisa melhorar, né? E eu convido o irmão Ulisses que faça uma oração para a gente encerrar aqui junto com os irmãos, vocês estão aí nos assistindo, curve sua fronte e vamos orar. Tá certo. Bondoso Pai, obrigado mais uma vez por podermos estudar a Tua Palavra e também por aprendermos e termos a certeza de que fomos criados pelas Tuas hábeis mãos. Amém. Que o Senhor criou a terra, o céu e todas as coisas que nelas há, Pai. Amém. Te agradecemos, Pai, por sermos uma das obras-primas das Tuas mãos e também, Pai, porque mesmo na queda do homem, o Senhor ainda tinha um plano de redenção e salvação através de Cristo. Amém. Te agradecemos por todo esse estudo, abençoe as pessoas que estiveram assistindo com a gente e te pedimos isso tudo, Pai, pelo doce nome de Jesus que adquiriu esses méritos na cruz, Pai. Em nome dele. Amém. Amém.